Bom dia, pessoal, espero que estejam todo mundo bem aí. Eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muito produtor me procurando de vários estados aí do Brasil, preocupado com as últimas notícias e comunicações, principalmente dos seus sindicatos rurais, falando sobre um grande processo de fiscalização da Receita Federal no meio rural que vai se iniciar agora em setembro. Bom, para quem me acompanha por aqui, já foi em alguma palestra, em alguma aula, já sabe que isso não é uma grande novidade, né? Porque faz muito tempo que eu venho falando que a fiscalização está evoluindo, a gente mostra alguns mecanismos de evolução desse sistema, a efetividade aí que de 2016 para cá mais do que dobrou o que cada auditor traz de volta, né, de imposto para a Receita, de imposto que foi deixado de ser recolhido por contribuintes. Então essa evolução é uma realidade e eu venho falando sempre batendo na tecla da necessidade do produtor evoluir em profissionalização para não cometer alguns erros que, em certo momento, parecer que a gente está tendo uma economia tributária ou que a gente está realmente fazendo a operação da forma mais correta. E aí, lá na frente, né, de acordo, então, em algum processo desse de fiscalização da Receita, se a gente vier a ter alguma dessas operações contestadas, o problema tributário que a gente vai arrumar pode ser muito maior do que aquela economia que a gente pensava estar tendo ali dentro da nossa atividade, ou aquela economia de tempo também, de não precisar se envolver dentro da gestão tributária, ali, da gestão dos números da atividade rural. Só para recapitular então um pouquinho dessas evoluções aí mais específicas no meio rural e de 2019, 20 para cá, né? Lá em 2020 mesmo, né, para quem lembra, eu escrevi um artigo falando sobre a Declara Grãos no Rio Grande do Sul, dizendo que ela comprovava essa evolução da fiscalização da Receita que eu vinha já há muito tempo alertando aí então esses produtores que realmente era uma realidade, né? O meio rural era negligenciado pelos órgãos da Receita, que focava mais em pessoas jurídicas, era mais difícil mesmo fiscalizar as pessoas físicas. A Declara Grãos mudou esse panorama. Depois ela foi evoluindo, né? Ela foi chegando em Santa Catarina, no Paraná, que a gente está agora vivendo lá o auge também em Santa Catarina e Paraná dessa operação que lá se chama Declara Agro. Chegou em Minas Gerais com o nome de grão em grão, em São Paulo Declara Grãos também, então ela foi andando por todo o país. E eu também dizia, isso aí era uma oportunidade dos outros estados perceberem como que está funcionando, né? E principalmente no Rio Grande do Sul, que foi o embrião ali da operação, porque isso vai chegar nos demais estados brasileiros. Por quê? Porque era uma operação prevista em âmbito nacional lá da Receita Federal, que em seu plano plurianual de fiscalização, todo ano vem um plano, então as fiscalizações elas não seguem a critérios ali muito subjetivos. A Receita Federal traça então, desde o início do ano, lá já se sabe quais vão ser as principais operações que ela vai focar os seus esforços, né? Então já está previsto lá no plano anual, já há algum tempo, que o cruzamento das notas fiscais eletrônicas com o imposto de renda dos produtores seria algo que seria feito então aí em âmbito nacional. Então a Declara Grãos ela só é um ponto de partida, que ela foi andando por outros estados, mas era questão de tempo para chegar em todo o país. Para não me estender muito nesses resultados, né, nos 5 estados aí que eu mencionei que já teve a operação Declara Grãos, foram conseguidas ali 53.700 aproximadamente produtores se autorregularizaram nessas operações. Da mesma forma que eu sempre orientei essa necessidade de evolução e profissionalização, eu também sempre deixei muito claro que a grande maioria dos produtores que tem algum problema tributário, alguma operação incorreta nas suas declarações de imposto de renda principalmente, a grande maioria não é por ser simplesmente um sonegador, por não querer pagar imposto. É por causa da grande informalidade do setor, que é algo que é previsto no nosso Código Civil mesmo, no artigo 971, um tratamento diferenciado por produtor. Ele pode operar na pessoa física, ele não tem as obrigações contábeis de uma grande empresa, de uma pessoa jurídica com CNPJ. Então isso favorece um ambiente de informalidade. E também, às vezes, é questão de desconhecimento.
Então, a pessoa física opera atividade rural, paga suas despesas pessoais dentro de uma mesma conta, considera tudo como sendo a mesma coisa, e aí, às vezes, a gente acaba cometendo alguns equívocos. Algumas operações também que a gente vê que sempre foram feitas de determinada forma, a legislação muda, a gente não vai se adequando. Então, geralmente, o que a gente vê é falta de conhecimento do que realmente é, principalmente despesa dedutível ou não, quando a gente vai falar aí de uma declaração de imposto de renda. E a Receita Federal, pessoal, ela percebe isso também. Então, antes da gente entrar aí em como é que funciona o trâmite, né? O objetivo da Receita, nesse caso aqui, não é simplesmente arrecadar, autuar, multar, porque se fosse conseguir uma arrecadação imediata maior, né, que a gente sabe que também o governo tem uma necessidade de fazer caixa, e isso geralmente, o primeiro impacto é o aumento de impostos, né? Nesse caso, a operação já está prevista há muito tempo atrás, então já era outro governo quando começou essa operação, e a ideia é conscientizar de fato. Ah, mas conscientizar podia só mandar uma carta. Mas eu comecei aqui o vídeo dizendo que eu venho falando disso lá no mínimo desde 2011 e a gente ainda vê resistência para a mudança de alguns hábitos e culturas, né? Então, como é a melhor forma de conscientizar? Infelizmente, é quando toca no nosso bolso. Então, a Receita Federal ela está mandando essas cartas para os contribuintes e ela está orientando eles a se autorregularizarem. E o que é isso? Quando eu me autorregularizo antes de um procedimento fiscal estabelecido pela Receita, eu tenho ali o perdão das multas, enfim. E aí simplesmente a Receita quer que eu regularize, eu coloque as informações de uma forma correta, como deveria ter sido colocado, e aí pagar aquela diferença que eu deixei de pagar de imposto, né, se for o caso, com apenas a correção ali para os valores atuais, mas sem a multa, que pode chegar a 225%, né? Mas geralmente, em média, ali é 150% do valor que eu deixei de pagar, que é uma conta muito pesada. Então pode ser uma oportunidade da gente se autorregularizar, de evoluir em profissionalização, de ter outros ganhos além para frente aí, né? Essa evolução de profissionalização traz outros ganhos, favorece a sucessão familiar, nos dá mais transparência, nos dá competitividade num ambiente aí que está crescendo muito, e se falando de ESG, de boas práticas de governança, tudo isso, a gente ter uma melhor profissionalização, começando pela nossa declaração de imposto de renda, vai nos dar esses ganhos também aí extra fiscais. Então pode dar primeiro, vou pagar mais imposto, não quero pagar tanto imposto, acho que não tem retorno suficiente, é outra discussão. Mas eu tendo essa evolução e profissionalização, os ganhos que eu vou ter ali após essa mudança de cultura, mudança de hábitos ali, são relevantes para a nossa competitividade e a maior chance de longevidade aí desse negócio também, que é um grande desafio do meio rural hoje em dia. E essa visão da Receita, não posso falar pela Receita, né? Mas está na matéria aqui que vocês podem ver, que tem um trecho dela aqui destacado, que é uma matéria que mostra que a CNA se reuniu com representantes da Receita Federal, responsáveis aqui pela Declara Grãos no Rio Grande do Sul, e a conversa, né, o tom da conversa foi justamente esse, a Receita pedindo ajuda para a CNA nesse esclarecimento aos produtores, a CNA se mostrando à disposição ali também para orientar os produtores da melhor forma ali de declarar algumas operações. E o foco hoje da Receita, então, né, o principal é as informações que estão lá no livro Caixa Digital do Produtor Rural, aquele que tem um faturamento superior a 4.800.000, que é obrigatório essa entrega do livro Caixa Digital, cruzar com as informações informadas na declaração do imposto de renda, para ver se há alguma inconsistência nesse cruzamento entre essas duas declarações, checar então se as despesas dedutíveis estão corretamente ali informadas, e também um ponto que foi bastante explorado aqui no Rio Grande do Sul, né? Estou falando do Rio Grande do Sul, que é onde começou, né? Recapitulando, que é a questão dos arrendamentos e parceria, né? Na correta distinção entre esses dois tipos de contrato, que é algo que eu falo bastante também, para quem me acompanha aqui pode ver. Tem aqui nas minhas redes sociais um e-book gratuito escrito sobre parceria, né? Para a gente ter um melhor entendimento do que é realmente uma parceria, que é mais vantajosa tributariamente, mas a gente tem que seguir alguns trâmites ali para realmente enquadrá-la como uma parceria. E a Receita percebeu que em muitos casos
existem contratos que são tipicamente de arrendamento, mas que se faz alguns elementos ali, ou se simplesmente coloca o nome de parceria para visar pagar menos imposto simplesmente. Então isso é um dos principais focos agora nessa etapa. Agora vamos para a parte principal do vídeo, que foi o que me motivou a gravar, né? Para esses produtores então que estão procurando se tranquilizarem um pouco, né? Que receber a carta da Receita dentro desse processo aí de conformidade tributária a nível nacional, né? Que nada mais é do que uma declara grãos em âmbito nacional, né? Trazendo aqui para a gente ter um parâmetro de comparação, né? Então lembrando aí vocês de outros estados, olhem para o que teve aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que é pioneiro, e vão já checando as suas declarações para ver o que a gente pode ir ajustando até antes de receber essa cartinha. Ou se não, quando eu receber essa cartinha, né, o que eu tenho ainda para fazer? Não é se desesperar e ter que pagar de uma vez aquilo que está sendo cobrado pela Receita ou questionado. Agora a gente vai ver passo a passo o que tem que se fazer quando se receber essa carta aí da operação de conformidade tributária aí que a gente vai ter a partir de setembro no meio rural. Então, primeiro, vamos dizer lá que eu tinha uma operação, eu aproveitei uma despesa que não é dedutível aos olhos do fisco, ou, enfim, eu tinha um arrendamento e tributei erroneamente como parceria, eu tive algum problema aí também numa venda de fazenda que eu recebi em produção rural, vendi aquele produto como se eu mesmo tivesse produzido. Algumas operações aí que podem ser checadas, né, essas inconsistências nesse cruzamento entre a declaração de imposto de renda e o livro caixa digital, né? Recebi então essa cartinha. Essa carta vai apontar uma possibilidade de inconsistência. Então eu ainda tenho como justificar o que está ali. Então, ou seja, se a Receita Federal me diz que determinada caminhonete tem um indício de que ela não era utilizada para atividade rural e ela então não poderia ter sido usada como despesa para deduzir imposto a pagar, eu ainda tenho a chance de me defender justificando que não, aquela caminhonete é usada exclusivamente na atividade rural, ela é um utilitário e sim eu poderia usar aquela despesa. Então eu tenho ainda como questionar o que diz nessa carta que eu recebi nessa operação. Ou eu posso perceber que realmente havia uma operação equivocada na minha declaração. E aí, aquilo que eu disse, eu tenho um benefício se eu me autorregularizar. Eu sei que eu fiz errado, me conscientizei que aquilo não era a forma correta, daqui para frente eu vou fazer o correto e eu vou retificar as declarações que a Receita está pedindo para eu retificar e vou, então, deixar de pagar pelo menos aquela multa de 150% ou até 225% que pode ter incidente ali se eu não fizer nada e aí a Receita então me autuar. Então, primeiro passo, eu recebo a cartinha me orientando, né, me dando a possibilidade de retificar as informações, eximindo ali das penalidades, que são a parte que dá o maior impacto financeiro aí na nossa fazenda. Não regularizando, aí sim vai vir uma autuação. Essa autuação eu posso defender, eu posso discordar daquilo que o fisco está argumentando, e aí eu vou ter 3 instâncias administrativas para percorrer, ou seja, para a gente não se desesperar. Além de não ser uma sentença que realmente eu devo aquele valor que a Receita está me mandando, eu posso ainda questionar isso, eu tenho 3 instâncias administrativas. Aí vamos pensar nessas 3 instâncias. A primeira instância, esse recurso que eu fizer na primeira instância, vai ser julgado ali pelo pessoal da própria Receita Federal, pelos conselheiros da Receita. Então, há uma grande chance do entendimento não ser mudado na primeira instância. Mas igual, ainda não dá para se desesperar. Tem a segunda instância, que é o CARF, onde a gente começa a ter ali a metade de conselheiros do contribuinte e metade de conselheiros ligados ao órgão da Receita Federal. Então, essa segunda instância ela já não se submete apenas às normas da Receita Federal, como acontece na primeira instância. Então, a possibilidade de um ganho ainda a favor, né, do contribuinte é maior nessa segunda instância do que era na primeira. Se na segunda instância ainda perder o contribuinte, ou seja, ficar ali decidido que há sim a necessidade de pagamento daquele imposto para a Receita Federal, se não for uma decisão unânime, ainda tem uma terceira instância que eu posso recorrer. Cheguei na terceira instância, sentença pró-fisco ainda, tenho que pagar,
ainda posso recorrer judicialmente. Olha o longo caminho que se tem a percorrer, né? E aí também, na instância judicial, que a gente sabe que não é o melhor caminho, né? O melhor é resolver administrativamente, mas se realmente for algo que eu não concordo com o que a Receita está dizendo, eu tenho como percorrer esse grande caminho aí também judicial, ficar anos aí discutindo. Ah, mas qual vai ser o impacto no meu negócio de uma discussão aí que não tem mais fim? Teoricamente, né, no administrativo, a gente, enquanto está discutindo a real validade daquele débito, né, com a Receita, a gente então tem a exigibilidade desse pagamento suspensa, enquanto for discutido lá na esfera administrativa. E isso é feito praticamente que automático lá, basta a Receita apertar um botão e a gente tem a CND, então, todos os efeitos de uma empresa que está regular com a Receita Federal. No âmbito judicial, os advogados vão ter também seus instrumentos lá, liminar, mandado de segurança, enfim, para também garantir que o produtor não seja lesado enquanto ele discute a validade daquele tributo, então, que a Receita vem cobrando. E aí, percorri toda a instância administrativa, realmente é devido o imposto lá, nas 3 instâncias foi constatada a mesma coisa, não quero entrar judicialmente, ou entrei judicialmente e também tive decisão favorável à Receita, desfavorável a mim, e agora? Ainda há a possibilidade de se tentar um parcelamento desse tributo que teria que ser recolhido à Receita. Então, de novo, eu não preciso, nem depois de todo esse caminho percorrido, não preciso também desembolsar de uma vez só esse valor. Eu ainda posso tentar um parcelamento junto à Receita. E da mesma forma que eu tinha falado ali, enquanto eu estou discutindo a validade da cobrança, quando eu tenho um parcelamento, também a exigibilidade do pagamento está suspensa e eu vou ter a minha CND normalmente, eu vou conseguir operar normalmente. Ah, mas o Hugo está sendo contraditório aqui. Ele está falando que a gente tem a necessidade de melhorar, de evoluir na profissionalização, e ao mesmo tempo ele está nos mandando postergar as coisas e deixar ao máximo. Veja bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a evolução nessa gestão e a mudança do pensamento e da forma de fazer, ela tem que ser imediata. Ou seja, daqui para frente eu já vou mudando ali o que eu realmente acho que está incorreto. O que eu estou falando desse trâmite todo de discussão? Se eu realmente acho que eu estou certo no que eu fiz e que a Receita está equivocada, eu tenho que lutar pelo meu direito. E aí o que eu estou falando é simplesmente, eu tenho todo um trâmite ali, todo um processo que eu posso seguir, inclusive para ir me preparando o caixa. Porque imagina, podem ser valores muito pesados para o bolso do produtor, que podem inviabilizar o negócio. Então, também, isso é uma alternativa para a gente não se desesperar e fazer caixa ali, né? E organizar o fluxo de caixa para, então, ir projetando, né? Colocando lá nas nossas provisões financeiras um possível passivo tributário. Mas não é a grande lógica aqui do vídeo é tranquilizar que não é agora, vai chegar em setembro uma carta e eu vou ter um mês para pagar aquele valor. Então tem todo esse caminho para percorrer e aí reforçando, né? Vamos usar essa operação não para se apavorar e achar então que é mais um problema da nossa atividade, que já tem muitos problemas e tem realmente muitos problemas. Vamos pensar nisso numa oportunidade então da gente melhorar os controles, da gente ter mais conhecimento sobre as formas corretas, né? De principalmente declarar as operações que ocorrem dentro da fazenda na declaração de imposto de renda e livro caixa digital, para a gente colher aí lá na frente esses ganhos e as novas gerações também pegarem um negócio mais organizado, né? Porque, repito, se a evolução da Receita aí nos últimos 10 anos foi absurdamente, e se a gente pensar aí nos últimos 7 anos ali, de 2016 até agora, olha tudo aí que evoluiu, né? Cada auditor aí mais do que dobrou, que traz de volta em autuações para a Receita Federal. Imagina como é que vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, quando os nossos filhos forem assumir esse negócio, né? Então, a gente, deixando algo mais organizado para eles também, a gente está pensando no futuro, pensando em sucessão familiar, pensando na continuidade dos negócios e também naquele insumo principal dos nossos negócios, que é a família. Então eu construo um negócio familiar para aquele negócio então ser algo positivo para a minha família. Então vamos pensar nisso como algo que pode ser visto como uma oportunidade. Ninguém gosta, né? Eu também não gostaria, não gosto de ver esse movimento, os produtores preocupados, mas se a gente conseguir ver esse lado um pouquinho mais otimista aí, a gente também pode ter algum ganho depois lá na frente e pensar, pô,
Foi ruim, né? Não precisava ter passado por aquilo, mas foi necessário, porque agora o nosso negócio está robusto, ele está andando redondinho e os nossos filhos têm uma capacidade muito maior de entrar aqui e fazer essa empresa geração após geração aí, seguir dando orgulho e levando o nosso legado aí para frente, né? E todo esse trabalho que a gente teve para construir, realmente lá na frente a gente vai ver que não foi em vão de onde a gente estiver.